Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui para mais uma aula de África. Teríamos muita coisa para falar, mas eu tive que fazer alguns recortes para que a gente tivesse uma aula aí um pouquinho mais curta, tá certo? Mas enfim, deixei vários materiais complementares para vocês. Espero que vocês também, aqueles que tiverem interesse, possam se aprofundar em algumas coisas que eu falar aqui. E também recomendo, pessoal, eu deixei para vocês uma atividade para vocês poderem fazer, né, sobre África. Nessa atividade eu também já deixei vários materiais disponíveis que eu acho que podem ajudar bastante para a gente entender sobre o tema. Então, fiquem à vontade aí para se aprofundar com relação a esses materiais que eu deixei disponíveis para vocês, tá bom? Bom, na aula de hoje, para a gente falar sobre África, né, acho que para começo de conversa, precisamos falar também sobre o processo de descolonização da África. Então, como eu já comentei na aula anterior, né, a África, ela foi um continente aí, palco de interesses de políticas imperialistas por parte das nações europeias, que através da Conferência de Berlim vão estar dividindo o território do continente. O que a princípio parece uma divisão muito arbitrária, na realidade é uma divisão que faz bastante sentido a essa política imperialista, porque essa divisão que vai estar desrespeitando qualquer tipo de organização anterior do território do continente, vai fazer também com que o continente seja palco de instabilidades sociais e políticas, o que facilita ainda mais a intervenção dessas perspectivas imperialistas e das políticas internacionais também no continente africano, tá certo? Então, o que nós temos? A partir aí da década de 40, aproximadamente, então vejam só, né? Pós-Segunda Guerra Mundial, então a gente já está aí pensando numa história bem mais recente da coisa, né? Nós começamos a ter alguns movimentos de descolonização do continente africano, né? Que são contrários a esses inimigos, vamos dizer assim, comuns, que são representados por esses países, principalmente países europeus, tá certo? O que é interessante a gente observar que esses movimentos de descolonização se iniciam na década de 40 e eles vão continuar acontecendo até a década de 2010, tá certo? 2010 e contando, porque ainda existem alguns outros territórios que estão apresentando graves instabilidades políticas e sociais e que muitas vezes também vão estar buscando pautas de autonomia e de independência até hoje, tá, amores? Então, assim, é um continente bastante ativo com relação a isso, exatamente por conta do seu histórico de intensas ocupações e intensas fragilidades, pensando nessas políticas internacionais, perdão. Bom, também é importante a gente falar que esses processos de descolonização, junto com eles, a gente vai ter um envolvimento de vários conflitos políticos, ideológicos, culturais e religiosos, tá certo? A gente tem que pensar que, apesar de ser um continente que vai apresentar o segmento aí de grandes religiões monoteístas, como é o caso do judaísmo, cristianismo e islamismo, a gente também vai ter uma série de religiões politeístas, chamadas religiões pagãs, que também vão estar muito atreladas com o próprio histórico de ocupação de diferentes etnias e diferentes tribos no decorrer do território africano. Mas que quando a gente pensa nessa imposição dos estados artificiais, então dos países artificialmente colocados, vão fazer com que elas comecem a entrar em conflito também por conta dessa não coexistência, vamos dizer assim, de pautas e propósitos ideológicos por conta das diferentes religiões e diferentes culturas e por aí vai, tá certo? Também é importante a gente falar que estamos falando de um continente. E quando a gente fala de um continente, a gente pensa numa grande dimensão continental que não exatamente corresponde a um único sentimento de nação, vamos dizer assim, tá certo? Inclusive, a gente tem até um movimento do panafricanismo, desculpa que eu acho que tá difícil, né, que seria esse sentimento de nação, né, de coesão, de uma única identidade africana, mas por mais que ele seja extremamente relevante para alguns movimentos revolucionários, para alguns movimentos de descolonização, ele não é compartilhado por todas as nações da mesma forma, exatamente porque nós temos uma heterogeneidade muito grande com relação a essa dimensão continental que nós temos desses países, tá certo?
E outra coisa, assim, gente, é importantíssimo a gente lembrar. Vejam só quando começam esses movimentos anticoloniais. Década de 40, década de 50. Qual que é o contexto internacional nesse período? Guerra Fria. Guerra Fria, vamos voltar. Guerra Fria, o que nós temos? Conflito bipolar, né? A gente tem duas grandes potências, Estados Unidos e União Soviética. Junto com elas, nós temos também uma série de interesses que chegam a essas zonas de influência. Então, essas influências que vão estar sendo estabelecidas no mundo bipolar, elas não exatamente vão ser territoriais, militares, tecnológicas, elas também vão ser ideológicas. E essas ideologias também vão ser muito importantes para a gente pensar nos movimentos descoloniais, os movimentos de independência que estão acontecendo no continente africano, tá certo? Trouxe alguns exemplos aqui para vocês, né? Na realidade, trouxe dois. O primeiro é a Revolução de Angola, que vai acontecer entre o início da década de 1960 até 1975, tá certo? Angola vai ser contrária à dominação portuguesa, né? Porque até então Portugal estava ali agindo na sua política imperialista no país, né? A gente vai ter a criação nos anos 50, anos 60 aí, do que seria na Angola, do Partido Comunista Angolano e também no Movimento Popular de Libertação de Angola, como eu falei para vocês, extremamente vinculado a esse contexto de Guerra Fria, tá certo? Então também aí partilhando muito dos ideários socialistas que já estavam sendo disseminados nesse contexto, tá certo? E a partir de 1960 a gente vai ter a Frente Nacional de Libertação de Angola, que aí não vai estar compartilhando diretamente com esses interesses socialistas, mas sim com os interesses liberais, que estão vinculados aí a outro extremo da bipolaridade da Guerra Fria, tá certo? Então vejam só, nesse contexto de Angola, a gente já não tem uma hegemonia com o movimento revolucionário. A gente, na realidade, tem uma heterogeneidade desse movimento. Então, faz com que a instabilidade social do país também seja muito grande, tá certo? Inclusive, de 75 a 2002, mesmo após o processo de independência, Angola vai passar por uma intensa guerra civil, tá certo? Exatamente por conta dessa contradição dos ideais revolucionários que estavam acontecendo no país desde meados da década de 50, década de 60, tá certo? Não dá para a gente falar hoje que Angola é um país socialista, por mais que a gente tenha essa presença desses movimentos socialistas no seu histórico de independência, tá certo? Angola hoje, por conta de toda esse processo de independência, de desvinculação com Portugal, de uma manutenção da guerra civil, infelizmente é um país bastante empobrecido, exatamente porque vai ser um país que vai carecer bastante de uma estabilidade política e também de uma série de infraestruturas que acabam sendo perdidas durante todo esse processo de conflito, tá certo? E aí, para a gente falar de Angola, né, pessoal, não dá para a gente não falar de Mayombe, né, que é um livro aí bastante interessante. Inclusive, eu deixei para vocês disponível no slide, né, um mapinha que vai estar dividindo o que seriam os grupos étnicos que estão dispersos pelo país, e aí a gente pensa grupo étnico, e aí a gente também pensa nos grupos revolucionários que não vão ser coesos entre si, e a gente vai ter aí o estabelecimento dessa instabilidade social no país, tá certo? Bom, em Mayombe, o que eu acho muito interessante da gente ressaltar, primeiro, né, é toda uma descrição do território, das características que nós temos, características geográficas, naturais, localizacionais, e uma própria apropriação do espaço por parte dos personagens que vão estar sendo descritos, né? Existe uma vinculação muito grande entre o que é a pessoa, o que é o indivíduo e a representação, a apropriação dessas características geográficas, dessas características naturais, né? Então, a gente tem um vínculo muito intenso com relação a isso, né? Outra coisa que aparece muito no livro é toda essa questão de sociedade angolana que está buscando pela sua liberdade, pela sua independência, apesar de ter essas contradições contínuas entre as etnias, que são muitas, e também as próprias ideologias que vão estar acontecendo no país, tá certo? Pessoal, continuando a nossa linha do tempo histórica, né, eu selecionei também o caso de Moçambique, né? No caso aqui, a gente também está falando aqui de uma pressão internacional e de uma busca por independência que rompe também com a permanência de Portugal no território moçambicano.
Essa revolução ela vai ter aproximadamente 10 anos, então ela se inicia ali na metade da década de 60 e vai até a década de 70, no ano de 1974, né? Mais uma vez, a gente está falando de um processo de descolonização que está associado ao contexto de Guerra Fria, porque a gente vai ter aí a interferência dos ideários do que seriam aí os ideários socialistas, né? Então a gente está falando, inclusive, da criação da Frelimo, que seria aí um movimento nacionalista que é criado em Moçambique em 1962, com o objetivo de ter a sua independência e romper com a presença portuguesa no país, naquele contexto. Tem que colocar que mesmo com a independência do país, alcançada aí na década de 70, novamente a gente vai passar por um contexto de guerra civil no território moçambicano, tá certo? Exatamente novamente, conflitos ideológicos que vão estar sendo protagonizados pela Frelimo, que vai ser esse movimento apoiado pelos ideários socialistas, e a Resistência Nacional Moçambicana, que é a RENAMO, que seria um movimento anticomunista, tá certo? Então, novamente, o antagonismo está posto dentro do território do país, tá certo? Que a gente vai ter o apoio aí, uma sabotagem dos países vizinhos, principalmente com o avanço da Frelimo, e esses apoios, eles vão ser encabeçados principalmente pelas elites brancas, tá certo? E vejam só, elites como o caso da África do Sul, que é um país que estava sofrendo com a apartheid, né, pessoal? E essas elites, elas também vão estar ali boicotando a Frelimo, ao mesmo tempo que vão estar apoiando as políticas da RENAMO, né? A RENAMO, em determinado contexto de Moçambique, vai estar controlando aproximadamente 50% dos territórios produtivos do país, então da zona rural, o que é bastante complicado, porque a gente está falando de um país essencialmente agrícola, né? E se a gente vai ter o controle de um dos extremos desse conflito sobre essas regiões produtoras, consequentemente, a gente também vai ter uma consequência bastante negativa para as populações que estavam dependendo dessas produções agrícolas, né? E dentro desse contexto de guerra civil, algumas características vão acabar acontecendo também, né? Principalmente aí êxodo rural, né? Porque a gente está falando de controle dessas zonas agrícolas e as pessoas elas ficam incapacitadas de poder produzir nessas regiões agrícolas, elas acabam fazendo essa migração para cidades, né? Só que esse êxodo rural não é acompanhado de algum tipo de infraestrutura para poder colaborar com a permanência desses cidadãos nas cidades, o que vai fazer com que a gente também entre numa zona de bastante precariedade, né, com relação à situação dessas pessoas, né, e a gente vai ter situações de conflitos, de fome, de violência, que vão ser muito atrelados a essa situação aí que vai estar acontecendo no país. E aí, além disso, uma outra coisa importante da gente colocar, que até os anos 90, por conta de todo esse conflito de controle territorial, a gente vai ter cerca de 1,5 milhão de refugiados moçambicanos. E aí eles vão começar a buscar asilo em países vizinhos, como é o caso do Malau, Zimbábue, Suazilândia, Zâmbia, Tanzânia e na própria África do Sul, tá certo? Tudo isso vai continuar acontecendo até meados dos anos 90, quando, de fato, a gente vai ter a aprovação de um sistema multipartidário, então de uma coexistência dessas contradições. E essa guerra civil ela vai terminar apenas em 1992 com a assinatura do Acordo Geral da Paz, tá certo? Aí, seguindo aqui a nossa linha do tempo de alguns assuntos que vocês, inclusive, pediram para eu colocar, né? Eu chego no caso emblemático da África do Sul. No século XVI, a gente já começa a ter uma colonização da região por parte dos holandeses, o que, consequentemente, dentro de toda a política de colonização daquele contexto, também vai produzir uma série de pessoas escravizadas, né? Os nativos passam por esse processo de escravização. Já no século XIX, a gente começa a observar uma disputa territorial, principalmente por parte do Império Britânico, que vai fazer com que a gente tenha algumas transformações com relação ao domínio e também com relação à própria questão demográfica na África do Sul, tá certo? Porque a gente vai ter muita gente chegando também no país, né? A partir do século XIX, por conta desses conflitos, a África do Sul passa a ser uma área de influência imperialista
britânica, tá certo? Então, os interesses britânicos começam a ser garantidos dentro de todo aquele contexto imperialista que eu já falei para vocês, tá certo? Em 1948, a gente tem a oficialização, então a gente tem a legislação do que seria o apartheid, né? E aí, dentro de toda essa questão da segregação, a gente precisa ressaltar o nome do Nelson Mandela, que é uma das maiores lideranças contrárias a esse movimento, que vai começar a ter o seu protagonismo ali a partir dos anos 60, vai ser perseguido, vai ser preso, né? E que a partir de 1994 vai ser uma figura política bastante importante com relação não somente ao que estava acontecendo na África do Sul, mas também pensando nas denúncias dessas segregações racistas que estavam acontecendo também em outras partes para além do território sul-africano, né? Com relação ao apartheid, por mais que a gente tenha uma série de conquistas com relação aos direitos da população negra no país, infelizmente até hoje a gente ainda tem uma herança sul-africana com relação à marginalização dessas pessoas, né? Então, a precariedade no acesso à moradia, no acesso à educação, no acesso à infraestrutura, ainda é permanentemente associada à população negra. A população branca no país ainda constitui a maior parte da elite e das pessoas que têm maior acesso a recursos, a direitos e por aí vai. Bom, e aí, pessoal, vocês também me perguntaram bastante sobre o caso da Somália, né? E aí, a única coisa que eu falo para vocês é senta que lá vem história, que tem muita coisa para a gente saber sobre o país. A Somália, estrategicamente presente no que nós chamamos de chifre da África, que é uma região geopolítica de muito interesse, por conta exatamente da proximidade que essa região tem com outras localidades, com outros continentes e, consequentemente, também com um intercâmbio muito importante com relação ao próprio comércio internacional. A Somália, ela tem um histórico de ocupação extremamente caótico, né? A gente vai ter o seu território sendo ocupado por Portugal, Itália, Reino Unido e França. Então, assim, o interesse internacional nessa galera é histórico. A Somália, ela fica sob domínio internacional até 1960, né? Quando a gente vai ter uma unificação de áreas que anteriormente vão estar sendo divididas entre Reino Unido e França, e a gente vai ter a formação da chamada República Somali. Mas essa república também não dura muito, né? A gente vai ter logo em seguida o assassinato do presidente eleito no país e a gente vai acabar tendo um golpe ditatorial e uma série de consequentes sistemas opressivos sendo estabelecidos na região, tá certo? Uma outra coisa importante também da gente pontuar é uma política baseada no tribalismo somali, né? A gente vai ter, apesar de uma espécie de coesão de etnias, então a gente não tem uma fragmentação muito grande, a gente tem um sistema político que vai estar favorecendo determinados interesses no país, né? Então, por mais que a gente tenha o estabelecimento dessa República Somali, ela não é coesa, ela não é igualitária, ela não é democrática. Na década de 70, a gente vai ter, né, como eu falei para vocês anteriormente, uma série de conflitos que vão ser promovidos aí pela luta de interesses ideológicos no contexto de Guerra Fria, né? A gente vai ter o conflito da Etiópia e a Somália vai ser necessariamente envolvida nessa treta toda aí. E aí o que acontece? A Somália, ela vai ter nesse contexto um apoio também bastante importante com relação aos Estados Unidos, o que a gente sabe que esses apoios aí muitas vezes vão vir de militarização e armamento da população civil também. Então a gente já estava numa situação de caos e essa situação de caos ela é favorecida por conta de conflitos que estão acontecendo em territórios vizinhos, mas que acabam também influenciando diretamente na própria manutenção do conflito interno da Somália, uma vez que a gente também vai ter todo esse processo de armamento e militarização da população, tá bom? Bom, e aí eu não vou ficar entrando em grandes nomes, em grandes pormenores com vocês, porque é uma coisa bastante aprofundada, mas a gente vai ter uma série de rupturas políticas acontecendo no país, né? Então a gente já tinha uma ruptura étnica, uma ruptura tribal, a gente continua tendo uma ruptura política e na formação de partidos e levantes políticos que estão tendo interesses completamente antagônicos com relação ao que se propõe
para essas rupturas que estavam acontecendo na Somália durante aí todo o decorrer do século XX. Lembrando que a Somália vai estar sendo um país bastante assolado por regimes ditatoriais e muito violentos, tá certo? Bom, e aí o que é importante a gente falar? Mais recentemente, em 92, a ONU de alguma maneira fala: não, eu vou investir no país, eu vou intervir no país, vamos tentar promulgar a paz no país, sendo que o país é riquíssimo em petróleo, né? O interesse está validado na intervenção da ONU, mas essa intervenção nos anos 90 ela é muito fracassada e a ONU acaba retirando as suas tropas logo em seguida dessa tentativa de intervenção. Hoje, a gente vai ter um conflito, né? Muitas vezes a gente fala que a Somália ela vai ser um local sem nenhum tipo de representatividade política, um líder, de fato, estabelecido no país. É como se a gente tivesse o país aí sendo dividido em diferentes tribos, em diferentes etnias, em diferentes movimentos políticos, então como se fosse uma grande anarquia, assim, né? A gente não tem uma delimitação de uma política coesa, de uma estratégia econômica, social, que seja coesa também, muito pelo contrário. A gente tem uma constante fragmentação dos interesses que estão sendo estabelecidos no país, né? Então, diferentes grupos vão estar defendendo diferentes interesses e a gente não consegue ter, de fato, estabelecimento de algum tipo de coesão, né? Lembrando que a Somália é um país estratégico, não somente pela sua localização geopolítica, mas também pensando na questão da própria presença de recursos bastante importantes e de alto interesse internacional também, né? Bom, e aí, para finalizando a nossa aula, uma outra coisa que eu trouxe, né, foi esse mapa com relação aos recursos naturais da África. Até porque isso também explica bastante das investidas internacionais e também dessas instabilidades que nós vamos ter até hoje no continente como um todo, né? Então, o que nós temos? Nessa parte em laranja, né, nós temos a presença de petróleo, né, que a gente sabe que é um produto de altíssimo interesse internacional, uma vez que o petróleo ainda é a nossa matriz energética global, né? Nós também temos regiões bastante importantes aqui de concentração de ouro, né, e de outros também minérios importantes com relação ao seu valor agregado. Vejam só, e uma outra coisa que eu trouxe para vocês é a concentração absurda de diamantes. Porque quando a gente fala dessa questão, a gente também tem que pensar que dentro de uma lógica de exploração constante que o continente africano vem sofrendo, essas regiões de extração de diamantes são também bastante valorizadas pelo interesse internacional, né? E aí a gente tem alguns exemplos de países que são bastante afetados por isso, como é o caso da Costa do Marfim, de Angola, do Zimbábue e de Serra Leoa e Libéria, né? Inclusive, algum de vocês tinha falado especificamente do caso de Serra Leoa, né? É até interessante a gente observar que o próprio processo de exploração de diamantes no país culminou em uma guerra civil bastante complicada, tá certo? Além disso, a gente tem que pontuar que essa exploração, essa comercialização, muitas vezes pressupõe para a gente uma exploração absurda do trabalho, muitas vezes o trabalho análogo à escravidão, então a gente não vai ter um retorno, né, de leis trabalhistas ou até o próprio retorno econômico voltando para o país com relação a essas zonas de exploração, né? A gente também tem que pensar que essas explorações, por serem tão frágeis socialmente falando, também vão dar palco para uma série de problemas de fluxos ilícitos, né? De tráfico mesmo dessas pedras preciosas e que vão ser bastante rentáveis para esses fluxos ilegais, mas que vão auxiliar ainda mais na manutenção da precariedade, né, da pobreza e dessa fragilidade infraestrutural mesmo desses países que acabam sendo bastante dependentes dessas zonas extratoras, tá certo? Tá certo? Bom, pessoal, essa aula aqui é uma aula mais geral, novamente, né, para a gente pensar em alguns casos mais específicos do continente africano. Obviamente, tem muito mais coisa para eu falar sobre determinados temas que são muito variáveis, mas eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro aparato aqui. Trouxe vários materiais complementares, então eu peço para aqueles interessados que deem uma olhada nesse material. E por hoje é isso, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.